Alô, alô, galerinha, vamos dar continuidade à nossa revisão. Vê só, estamos recordando a divisão de todos os dias, beleza? Vamos para a parte 3. Presta atenção nas regrinhas que a gente vai colocar aí para vocês. A gente vai trabalhar com números envolvendo números decimais, ou seja, a gente vai trabalhar divisão envolvendo o número decimal, beleza? Então, o que é o número decimal? É o número que tem a parte inteira, vírgula e a parte decimal, beleza? Então, todo número que tem vírgula, a gente chama de número decimal. A gente tem aqui a parte inteira e a parte decimal, ou seja, 0,2. Então, a parte inteira é o 0 e a parte decimal é o 2. Então, na parte decimal, a gente chama de casas decimais. Beleza? Isso aí vocês viram. Agora, o que é que a gente vai aprender? A gente vai fazer divisão envolvendo número decimal. Então, vamos aprender essa divisão aqui, ó, 5 dividido por 0,2. Beleza? Um número inteiro dividido por um número decimal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar esta vírgula. Beleza? Como é que a gente faz para eliminar vírgula? Como é que a gente faz para eliminar vírgula? A gente vai contar as casas decimais. E cada casa decimal é um zero que eu vou acrescentar do outro lado. Beleza? Contei as casas decimais, uma. Vou acrescentar o quê? Zero. Aonde? Do outro lado. Show de bola. Quando a gente acrescenta esse zero do outro lado, a gente elimina a vírgula. Então, ó, vai ficar 50, que é este zero aqui que a gente acrescenta do outro lado. Elimina a vírgula, apagando a vírgula, né, ó. Observe que vai ficar 0,2. A gente sabe que o zero à esquerda é desprezível, fica somente o 2. Observe a continha de dividir que surgiu. Uma continha de dividir que a gente já vem fazendo. Então, separa um dígito, dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Para 5, 1, abaixo o próximo número. Pode dividir? Pode. Dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, a gente achamos a resposta, beleza? Então, ó, repetindo, a gente conta as casas decimais e acrescenta a mesma quantidade de zeros do outro lado. Chuchu, beleza, né? Agora vou fazer aqui do lado de cá. Presta atenção que a gente vai fazer. Vamos fazer o contrário. 0,2, que é o número decimal, dividido por 5, número inteiro, beleza? O que é que a gente vai fazer? Contar as casas decimais. Quantas casas decimais? Uma. A regra diz, acrescenta a mesma quantidade de zeros do outro lado. Então, se a casa decimal está aqui, o número decimal está aqui, então a gente vai acrescentar a quantidade de casas decimais, a quantidade de zeros do outro lado. Então, vai ficar 50. Aí, quando a gente elimina a vírgula, aí vai estar 0,2. O zero a gente já sabe, à esquerda é desprezível, fica somente o 2. Continha de dividir que a gente tem aí nos vídeos anteriores. Como é que a gente vai resolver? Pode dividir naturalmente, pode não. Olha, não. Como é que a gente faz para continuar? Acrescenta 0 e vírgula. Toda vez que eu acrescentar um 0, coloco uma vírgula. Pergunto de novo, ó. 20 eu posso dividir por 50, menor, não pode, não. Como é que eu faço para continuar? 0 e vírgula. Como já tem vírgula, a gente sai botando sobrepostos, beleza? E pergunta de novo, vamos nessa. 200 dividido por 50 dá quanto? 4. 4 vezes 50, 200 para 200, nada. Então a gente viu aí o processo de eliminar a vírgula, beleza? Quando a gente tem um número inteiro dividido por um número decimal e vice-versa. O que é que a gente vai ficar concentrados nesse processo que a gente vai aprender agora? Ó. Presta atenção.
dois números decimais. Beleza? Ó, dois números decimais. Como é que a gente vai fazer isso? Eliminar a vírgula, beleza? Como a gente tem vírgula do lado de cá, vírgula do lado de cá. Contar as casas decimais. Aqui, ó, eu tenho duas e aqui eu tenho duas. Observem que os números decimais têm a mesma quantidade de casas decimais, ó. Quando isso ocorre, basta a gente só eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula vai ficar 5 dividido por 2. Chuchu, beleza, né? Então 5 dividido por 2 a gente já fez, né? Essa continha tem nos vídeos anteriores. Como é que a gente faz para continuar? Que é isso aqui a partir do resto, 0 e vírgula. Dá o quê? 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ok? Quando os números têm a mesma quantidade de casas decimais, a gente só faz eliminar as vírgulas. Beleza? Agora vamos partir para novas regras. Agora, quando os números, observem aqui, tem a quantidade de casas decimais diferentes. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção nessa continha, né? Presta atenção nessa continha. Vê. Aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho uma. Para ficar igual, o que é que eu tenho que fazer? Observe que aqui está diferente. Eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais. Como está diferente, eu vou acrescentar 0 aqui, ó, do lado de cá. Quando eu acrescento 0, fica com as mesmas quantidades de casas decimais. Esse número fica igual a essa daqui, a esse daqui. Aí a gente pega e elimina a vírgula. Eliminando a vírgula aqui vai dar 2 e aqui vai dar o quê? 50. Essa continha a gente já fez. Vamos lá. Não pode. Acrescenta o 0 e vírgula. 20 por 50 não pode. Acrescenta 0 e vírgula. 200 por 50 pode. Dá 4. 4 vezes 5, 50. Para 50 nada. Beleza? Então, ó, repetindo. Quando os números têm casas diferentes, casas decimais, a quantidade de casas decimais diferente, a gente iguala. Beleza? Então, ó, isso daqui foi isso daqui, ó. Dividido por 0,50. Beleza? Igualamos as casas decimais, porque a gente vai fazer a divisão. E prosseguimos. Vamos fazer o oposto. Ó, 0,50 dividido por 0,02. Então, ó, vamos contar as casas decimais, né? Vamos contar as casas decimais. Este número aqui, eu tenho uma casa decimal a partir do lado de cá, da vírgula, do lado direito. E esse aqui eu tenho duas casas decimais. Observe que a quantidade de casas decimais são diferentes. A regra manda fazer o que? A regra ter a mesma quantidade de casas decimais, galerinha. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o 0 aqui, para ficar duas casas decimais, duas casas decimais. Aí eu apago aqui a vírgula, apagando a vírgula aqui fica 50 e aqui fica 2. Continha de dividir que a gente já sabe fazer, né? Então, vamos fazer essa continha. Vai ficar 2, 2 vezes 2 dá 4, para 5, 1, abaixo o 0, dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, observe que a gente aprendeu aqui, ó, as regrinhas de dividir utilizando números decimais. Beleza? Então, ó, efetuar a conta. Beleza? Vamos fazer uma continha simples, certo? Exemplo. Olha o exemplo que vocês vão enfrentar no seu dia a dia. 1,75 dividido por 0,3. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa continha? Observar as quantidades de casas decimais.
Opa, observe que a quantidade de casas decimais são diferentes. Então, eu tenho que acrescentar zero para eliminar as vírgulas. Ó, duas casas decimais a partir de então, duas casas decimais. Aí eu elimino a vírgula. Vai ficar 175 dividido por 30. Tabuada de 30, né? Tabuada de 30. Só pode ser 5. 5 vezes 30, 150, 150. Para 175, 25. Como é que eu faço para continuar? Zero e vírgula. Beleza? Tabuada de 30 só pode ser 8. 8 vezes 30, 240. 240 para 250, 10. Para continuar, zero e vírgula. 100 dividido por 30 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 30, 90. 90 para 100, 10. Opa! Apareceu uma situação que esta continha não vai parar. Então a gente para quando a gente encontra a terceira casa decimal diferente de zero. Beleza? Então, ó, achamos o valor, ou seja, 1,75 dividido por 0,3 é aproximadamente igual a 5,833. Beleza? Apliquem essas regrinhas e qualquer dúvida a gente tira no presencial, então assiste novamente a aula para fazer as futuras continhas de dividir. Tchau, tchau. Fui!